Eu convido a amada igreja a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Iremos ler o capítulo 9, versículos 19 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 19 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 19 ao 29, diz o seguinte, o texto sagrado. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio! Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem, nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito saiu, deixando, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, para Te agradecer a palavra lida, essa palavra sagrada, Deus, que chega até nós, pela Tua infinita misericórdia, traduzida em nossa própria língua. Queremos Te agradecer, Deus, pelo Teu santo evangelho, e ter chegado a nós e nos alimentar espiritualmente, que o evangelho, essa semente preciosa, encontre corações quebrantados, contritos, solos férteis, para a multiplicação, Deus, e o avanço do reino de Deus. Eu peço a Ti que eu seja encontrado como obreiro fiel, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que vivemos procurando o jeito certo das coisas? Por exemplo, um aplicativo para dormir, um vídeo de 1 minuto que mostra como nós podemos acessar a nossa mente completamente, um checklist que a gente vai marcando e isso vai nos ajudando contra a ansiedade. Quando não funciona, a gente troca a técnica e troca de novo. Talvez você nem se identifique como cristão, mas conhece esse cansaço de segurar o mundo sozinho, colecionar promessas rápidas e na hora H que você mais precisa, o seu filho não melhora, a culpa não cede, o vício zomba os seus planos. Então, quando a técnica falha, quando o método falha, o que fazer? O texto de hoje responde com uma cena que ela é desconcertante. Discípulos, gente religiosa e gente experiente fracassam em público. O debate cresce, a dor continua, e Jesus não entrega um protocolo novo. Ele se oferece, tragam-no a mim. É uma mudança de eixo, do método, da técnica para uma pessoa, da autoconfiança para a dependência. Para quem não crê, a oração pode soar uma superstição. Aqui, porém, a gente vê que a oração é a linguagem honesta de quem admite, eu não posso tudo, eu preciso de alguém. Por isso, ecoa a súplica do Pai, creio, ajuda na minha incredulidade.
É fé que pede ajuda, não performance. Mas, e a igreja, diante de tudo isso? O texto também nos cutuca. Nosso problema não é falta de técnica espiritual, na verdade, é excesso de confiança em nós mesmos. Há lutas que não saem, que não vão embora, senão por oração. Não porque a oração seja mágica, mas porque o ministério da oração é a relação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é estoque de poder. Hoje, do cético ao crente, o convite é o mesmo. Sair do debate, sair das ideias e ir a Cristo, levando a Ele um menino que talvez nós estejamos carregando e que está possuído por poderes das trevas. Então, conforme Marcos ele nos escreve, o evangelho dele, ele esclarece para uma igreja justamente quem é Jesus Cristo. Desde o capítulo 1, é isso que nós vimos. O evangelho de Marcos, ele dá uma grande ênfase sobre quem é Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o próprio Deus encarnado, como ficará mais claro na medida que prosseguirmos no evangelho. Mas ele também é o Rei Todo-Poderoso. Ele é o Rei que quando a gente vai para o monte, como os discípulos foram, nós vemos Cristo resplandecer. Ele de forma resplandecente e brilhosa, nós ouvimos a voz do Pai, este é o meu Filho. Mas Marcos não nos deixa fixos só no topo. Ele corta a cena e desce conosco. E ao chegarem aos discípulos, eles veem grande multidão de escribas discutindo com eles. O palco já está montado, dor real, debate aceso e discípulos em xeque. Quando Jesus aparece, a multidão logo se agita e o foco muda do embate para a presença de Jesus. Então ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Não é curiosidade, é uma pergunta que recentraliza a cena, drenando uma energia que está sendo gasta em controvérsia para um caso que requer autoridade. Do disputar, os discípulos agora vão passar para a fé e a oração, que é a gramática, que é o ensino do discipulado. Perceba o desenho pastoral, do monte à planície. A transfiguração aponta quem Jesus é. O vale mostra como nós seguimos Jesus no chão da vida, não com técnica, mas com dependência. Aqui nós iremos ver a autoridade de Cristo redefine o fracasso dos discípulos. E o caminho do discípulo é confessar a sua insuficiência, como nós vimos no último domingo que pregamos. É declarar que é incapaz e que tem que buscar o Senhor. Quem reconhece esse vale? Será que você saiu do culto encorajado algum dia e na segunda já encarou uma disputa, já encarou um olhar crítico e a sua incapacidade, assim como a minha incapacidade é exposta? E é ali que o Senhor chega, muda a pauta e pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? Ele nos chama à sua dependência. Os versículos que nós lemos, nós iremos ver em 3 movimentos. O primeiro movimento é que a fé humilde é onde Jesus ele recentra tudo em si mesmo, que irá mostrar a dependência que devemos ter, versículos 19 e 20. O segundo movimento que nós iremos ver é que a fé orante, em que Jesus põe nos lábios do Pai, é a fala modelo da nossa fé, que deve ser a nossa fé. Creio, ajuda na minha incredulidade, versículos 21 a 24. E o terceiro movimento é que a fé relacional que cela em casa nos dá uma lição do ministério, que esta espécie não sai senão com oração. Então vai demonstrar uma fé relacional, que é a que nós devemos ter. E assim nós vamos caminhando, como já vimos desde o capítulo 8, no caminho da cruz, até chegar no capítulo 10, no fechamento desse caminho da cruz, que é com o cego Bartimeu, que será curado e irá pegar também esse caminho que nós, como discípulos de Cristo, pegamos. Então, no caminho da cruz, a autoridade do reino vem da fé.
E o primeiro movimento que iremos ver, então, é que vem de uma fé que ela é dependente. Veja comigo o versículo 19 e 20. Acompanhe comigo o texto sagrado. Versículo 19. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então veja, quando Jesus, ele fala geração incrédula, quem está incluído ali? E se vocês notarem comigo, todas as vezes que ele falou geração incrédula, até o momento, os discípulos não eram participantes desse termo. Ou seja, sempre eram os fariseus, que pediam sinais e coisas do tipo, que já vimos. Mas nesse momento, Jesus Cristo engloba todo mundo. Engloba a multidão, engloba os escribas, que são dos fariseus, conforme capítulo 2 de Marcos, e os discípulos também estão ali. Na verdade, os discípulos são o grande foco desse termo agora. E por que eles são o grande foco desse termo agora? Por causa do fracasso deles no versículo 18. Eles estão centrando a sua vida em outra coisa que não Jesus Cristo. Isso mostra o desprezo que eles estão tendo pelo próprio Rei Jesus. E Jesus, ele fica tão indignado com isso, que parece que os discípulos, à medida que vão caminhando com Jesus, que vão expulsando demônios, como nós vimos, que eles vão se abdicando desse mundo, usando roupas simples, para não chamar atenção para si, mas para chamar atenção para a mensagem e para o mensageiro, que é o próprio rei, e para o reino. Parece que eles vão, durante a caminhada, esquecendo das coisas. Como já vimos que eles esqueceram, inclusive, do ensinamento que Jesus ele colocou como ovelhas, como pastor que ele é de ovelhas perdidas. Então os discípulos, como nós já vimos no capítulo 8, é aquele cego que vai sendo curado por etapas, por mais que esteja caminhando com o próprio rei. E Jesus Cristo chega num momento de indignação. E meus irmãos, será que Jesus Cristo está assim com a gente? Ó, geração incrédula, até quando você vai estar na igreja sem viver o evangelho? Porque os discípulos estavam caminhando com o próprio Rei Jesus e não estavam vivendo o caminho da cruz. Jesus Cristo faz esse questionamento: até quando vos sofrerei? Que dor, que tristeza ver vocês assim, não vivendo a vida para mim. Sabe como é que você vai resolver esse problema? Traga esse menino para mim. Traga para mim, trazei-mo a minha presença. Então a resposta de Jesus é o seguinte: só eu posso solucionar essas coisas. Vocês têm que ser dependentes de mim. Eu deleguei a autoridade para vocês, eu dei autoridade para vocês, mas no momento que vocês criarem confiança em si mesmos, em seu coração, não vai existir técnica para solucionar isso. A solução é voltar de novo para a minha presença, numa fé humilde, numa fé que você sabe que não faz nada sem mim. E é isso que Jesus fala para esses discípulos. Veja comigo o versículo 20. Então os discípulos fazem o quê? E trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus. O Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então veja, a presença de Jesus, ela provoca uma reação nos poderes das trevas, e perceba no texto que os discípulos, eles provocaram 0 reações nos poderes das trevas naquele momento. E o motivo deles terem provocado 0 reação nos poderes das trevas é justamente porque eles estavam numa fé que confiava em si, que dizia para si mesmo que fazia, que dizia para si mesmo: não, eu sou melhor do que essas pessoas que estão aí, que dizia a si mesmo: não, eu não preciso mais de Jesus.
E pode ser que talvez você não diga isso no seu coração, assim como eu não digo, mas as nossas atitudes, elas revelam isso. Assim como os discípulos estavam com uma atitude de autossuficiência, que Jesus Cristo, ele muda o debate, ou seja, eles estavam debatendo sobre algo nada a ver, enquanto uma pessoa estava precisando que o reino das trevas fosse interrompido na vida dela. E eles estavam ali debatendo com os escribas dos fariseus. Então esse espírito, ele reage à presença do próprio Jesus, ele é agitado com violência, ele cai por terra e é montado toda uma cena vívida para mostrar quão poderoso Jesus Cristo é, e a gente já viu que Jesus Cristo é extremamente poderoso e que não há poder das trevas que não seja subjugado à sua autoridade. Mas, meus irmãos, esse texto aqui, ele não ensina uma técnica de exorcismo, não ensina uma técnica de expulsão de demônios, mas ele ensina uma correção na força. Força de quem? Não é na sua força, não é na minha força, mas é na força do próprio Cristo que os poderes das trevas são derrubados. Nós não pisamos na cabeça da serpente, como muitas pessoas dizem por aí, mas Jesus Cristo é que pisa na cabeça da serpente. Só Ele tem poder para isso, só Ele tem força para isso. Nós somos inteiramente dependentes da força de Cristo. E conforme o fechamento desse texto nos leva, iremos ver que a nossa dependência é tanta do Senhor Jesus Cristo, que irá nos levar à oração. Essa é a fé humilde, essa é a receita da dependência espiritual. Nós estamos vendo que no caminho da cruz a autoridade do reino vem da fé. E nós vimos que vem da fé que é dependente, versículos 19 e 20, e agora iremos ver que vem da fé orante, versículos 21 a 24. Veja aí comigo, versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Meus irmãos, isso aqui não é uma curiosidade clínica de Jesus, né? Jesus Cristo, ele sabe todas as coisas, já vimos isso muitas vezes, mas na verdade é uma pedagogia para os apóstolos, para os discípulos e apóstolos que estão ali. É uma anamnese, ou seja, é um diagnóstico estratégico que expõe a cronicidade do caso. Quão grave é o caso? Quão grave é o caso, e ainda assim Jesus Cristo, ele é suficiente se nós dependermos dele, para nós vencermos os poderes das trevas com o seu poder. E aí versículo 22, veja o que diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, a cena desloca do fracasso dos discípulos para a confiança de uma pessoa que não caminhou com Jesus até agora. Não viu os inúmeros milagres, não expulsou demônios ele próprio, mas ainda assim ele está depositando já um início de confiança na única pessoa que pode libertar o seu filho desses poderes das trevas. Versículo 23, diz o quê? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E meus irmãos, esse tudo é possível ao que crê, não está se referindo a uma fé material, né? Se você acompanhou até agora os estudos que vimos em Marcos, você verá que a fé que Marcos ele quer que a gente deposite é na confiança do Rei Jesus, para vencer os poderes das trevas, para mudar e transformar a nossa vida, para perdoar pecados, para anunciar o reino e viver um reino diferente deste reino. Tudo isso está incluso nessa fé, que os discípulos ainda não estão demonstrando plenamente. Então, quando Jesus Cristo ele fala isso, a gente tem que interpretar à luz de Marcos.
Esse tudo, se você for para Marcos mais adiante, capítulo 10, versículo 27, você vai ver que tudo pertence a Deus. E esse tudo é moldado pelo próprio Deus, como a gente vai ver no capítulo 14, versículo 36, que o próprio Jesus vai falar: tudo te é possível, mas não o que eu quero. Ou seja, nós temos que nos moldar à vontade do próprio Deus. Então, esse tudo é possível ao que crê, não é, Deus ele não está querendo fazer que você triunfe na sua vida e que agora você seja destaque em todas as coisas. Mas de acordo com o contexto, com o Evangelho de Marcos, o que Jesus Cristo ele está falando para essa pessoa é que, diferentemente dos apóstolos que fracassaram sobre os poderes das trevas, uma fé que é dependente de Jesus Cristo, essa fé é capaz de exibir uma transformação tal, um poder tal, que vence os poderes das trevas, porque ele venceu esses poderes das trevas. Então, não é tudo é possível, que agora Deus vai curar sua enfermidade, Deus vai te curar de um estado terminal, e essas esperanças, elas são esperanças vãs, porque qual é a única esperança que nós temos? Que nós iremos, com certeza, aquele que crê, habitar no novo céu e nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá doença. Essa é a certeza plena. Não envergonha, não tem dúvida. Agora amanhã você será curado, amanhã seu parente será curado, não sei. Tudo é possível ao que crê, para aquilo que o próprio Deus ele quer. E ele quer exibir a nossa fé, para que a nossa fé mostre uma nova criação, como já vimos, meus irmãos. Uma nova criação que o Rei Jesus Cristo está formando junto a um povo que exibe a cidadania desse novo reino. Versículo 24, vai dizer: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, a nossa fé orante, ela deve ser exemplificada, ela deve estar conectada à fé desse homem. A fé desse homem aqui, ele viu o déficit que tinha, ele viu a insuficiência que ele tinha, a incapacidade que ele tinha, e nós somos assim. O pai desse menino, ele encarna em miniatura uma lição para os discípulos do Rei Jesus, que é uma lição para nós. Nós temos que orar ao Rei diante da nossa insuficiência. E, meus irmãos, é isso que nós fazemos em nossas reuniões de oração. Nós nos reunimos domingo pela manhã às 9h30, e a cada oração que nós fazemos, nós pedimos algo da Bíblia, porque sabemos quão incapazes somos de fazer aquilo. E nós precisamos do poder atuante do Rei. E às vezes a gente olha: será que eu consigo fazer isso? E a resposta é não. Você e eu só iremos conseguir se tivermos uma fé dependente do Rei. E essa fé dependente do Rei, ela aparece na medida que você e eu, nós oramos pedindo força, e a força dele, para vencer as trevas que habita ainda em nós através do pecado original. Nós ainda temos o pecado dentro de nós, mas nós temos uma força incrivelmente maior, que é o Espírito Santo, que atua em nossos corações, e na medida que dependemos do Deus Todo-Poderoso, nós iremos mostrar e exibir uma força que não é nossa, uma criação que não é nossa. Nós iremos exibir uma outra natureza que não é nossa, a natureza do Rei Jesus. Nós estamos vendo que no caminho da cruz a autoridade do reino vem da fé. Nós vimos que vem da fé dependente, versículos 19 e 20, vem da fé orante, versículos 21 a 24, e vem da fé relacional, versículos 25 a 29. Acompanhe comigo no texto, versículo 25, diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe:
espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E veja, meus irmãos, a multidão, ela vinha porque ela queria ver um show. E veja que Jesus, ele foi contrário demais até agora com show, com fama, com atenção desnecessária, para que a sua obra ela fosse incompreendida, e mesmo assim ainda é. E Jesus Cristo, então, ele encurta a cena e ele dá uma ordem direta ao Espírito. Ele não fica conversando com o Espírito, ele não fica perguntando de onde é que você vem, o que é que você faz, entendeu? Ele chega e comanda, sai e proíbe a reentrada. Nunca mais entre neles. E Jesus Cristo, ele mostra, então, que a autoridade dele é uma autoridade, lembra capítulo 1, diferente dos fariseus e dos escribas, que é uma autoridade sem performance, é uma autoridade sem show, é uma autoridade que exibe o simples e que está querendo mostrar justamente a glória do próprio Deus. Vamos comigo, versículo 26, veja aí comigo, 26 e 27, o que diz? E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então veja, Jesus Cristo, ele fala rapidamente, a gente já viu a autoridade do rei Jesus, ela é inquestionável. Jesus, ele não quer fama desnecessária, expulsa rapidamente o espírito imundo, mas o espírito imundo, ele quer atenção. Então ele se sacode, ele se mexe, e a pessoa fica ali como se fosse morta. E perceba a interpretação das pessoas, a leitura social foi de morte, mas só que a interpretação espiritual não foi de morte, ou seja, a interpretação do rei Jesus foi de vida. Jesus Cristo, e Marcos, ele faz isso muito bem em sua narrativa, ele mostra o trampolim da descida até a exaltação, porque Jesus, ele toma pela mão, ele ergue e ele levanta a pessoa que não tem força para se levantar. E a queda que parece morte, na verdade é o toque que levanta e é uma vida restaurada. Isso, meus irmãos, pode até ser, talvez você esteja vindo para a igreja, você tenha uma vida difícil na sua vida familiar, com descrentes, você é casado com descrente, e a todo momento a pessoa fica ali dizendo, por que você vai na igreja, por que você gosta da EBD, por que você gosta de aprender a Bíblia, e ela vê isso como morte, ela vê isso como se você não estivesse aproveitando a sua vida, mas para o crente que foi transformado pelo Rei Jesus, isso é vida. O ato de nos alimentarmos das Sagradas Escrituras no domingo de manhã, o ato de nos reunirmos na oração, o ato de virmos aqui cultuar a Deus e cantar louvores lindos, exaltando o Rei Jesus Cristo, é o que nos dá vida. Mas só que para muitas pessoas que infelizmente ainda não foram libertas e ainda tem a venda nos seus olhos, pode parecer morte, infelizmente, como essas pessoas aqui estavam interpretando, mas na verdade cada vez que nos relacionamos com o Rei Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo, ele fica mais próximo da gente, ele fica mais próximo da gente, assim como ele estava ficando dos discípulos, e ele queria os discípulos próximo dele. Versículo 28, veja aí comigo. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Versículo 29, Jesus Cristo diz, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E lembra, quando Jesus Cristo, ele leva os discípulos para casa, nesse ambiente privado, a gente já viu no capítulo 7 isso, a gente já viu no capítulo 4 isso acontecendo, que aqueles que estão dentro são as pessoas que têm fé e querem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser assim. Os discípulos, eles fracassaram, mas eles estão constantemente indo de encontro ao Rei Jesus, e o Rei Jesus Cristo, então, nesse ambiente pedagógico,
esse ambiente formativo do particular e em casa, ele dá oportunidade para os discípulos fazerem seus questionamentos. E, meus irmãos, muito importante a gente querer se relacionar com o Rei Jesus. E como é que isso é demonstrado, por exemplo, na nossa vida? No momento em que nós renunciamos a nós mesmos e a gente vem para a escola bíblica dominical e a gente faz como os discípulos, perguntamos e somos respondidos e as nossas dúvidas elas são sanadas. E isso mostra cada vez mais a nossa fé relacional no Rei Jesus, porque nós queremos compreender como nos relacionar melhor com o nosso Rei. Isso também é demonstrado quando você frequenta a casa um do outro e você faz uma reunião de discipulado, você está preocupado a todo momento na igreja local de fazer discípulos, chamar pessoas para a sua casa, ir para a casa das pessoas, dos membros da igreja e estudar a Bíblia junto. Isso vai com certeza ajudar o seu relacionamento com o Rei Jesus, assim como me ajuda bastante. E Jesus Cristo então responde, sana a dúvida do fracasso dos discípulos. E Jesus Cristo interpreta esse fracasso como? Por que vocês fracassaram? Jesus Cristo, ele fala simplesmente algo simples, que é servir, que é dependência, que não é performar. Jesus Cristo não quer isso. Eu não estou vendo isso no texto, está aqui, meus irmãos, por meio da oração. A oração, ela demonstra a sua dependência do próprio Deus. Ninguém sabe quantas horas você ora, a não ser que você diga. E no momento que você diz, você está querendo fazer como os fariseus. Provavelmente você quer aparecer e quer a fama dos homens. Mas Jesus Cristo, ele sai para orar. Você já viu? Capítulo 2, você lembra? Jesus Cristo, ele saiu para orar de fininho. Ele não queria ser visto. Ele estava querendo ter um momento de dependência com o próprio rei. Os discípulos procuram onde ele está. Tem um monte de gente ali atrás dele. Onde é que ele está? Vai procurando um lado. Jesus Cristo está orando. E muitas vezes isso acontece no Evangelho de Marcos. Isso é a dependência que o Rei Jesus tem de Deus. Nós devemos imitar essa dependência. E à medida que nós imitamos Jesus Cristo na dependência, nós vamos percebendo a nossa incapacidade. E me impressionou, meus irmãos, um sermão que eu ouvi de John Piper, do pastor John Piper, a gente viu até João, né, que foi membro de lá, né, nesse culto de missões. E aí o John Piper, ele estava pregando no texto de Efésios, e eu estava ouvindo, e aquele idoso de 80 anos de idade. E eu já vi gente idosa na igreja, infelizmente, tendo muito orgulho, meus irmãos. Mas John Piper, ele falou assim, meus irmãos, o que eu aprendi neste dia é quão incapaz e vulnerável eu sou. Quão eu preciso me aperfeiçoar na fé do Senhor Jesus. E eu fiquei, nossa, uau, essa pessoa entendeu o Evangelho e me impactou profundamente. É uma pessoa que eu diria, essa pessoa é dependente do Rei Jesus, porque ela não acredita na sua força, e ele já tem 80 anos de idade. Teve para vocês terem ideia, que infelizmente, na igreja é difícil ver idosos tão humildes assim como o John Piper, que lá em Recife, aqui não, né, mas lá em Recife, teve um pastor que eu já contei para algumas pessoas aqui, que ele deu certa vez um livro, aí um seminarista que vai vir, inclusive próximo domingo, tá, para cá pregar, foi um grande amigo meu, que a gente discipulou e caminhou junto ali no seminário Sobrevivendo Espiritualmente. E aí, Caio, ele recebeu um livro, aí ele falou, Claudino, olha, pega esse livro aqui que um pastor deu para a gente. Aí ele falou para eu te presentear também. Eu, poxa, valeu, Caio, que bênção. Aí Caio falou, rapaz, mas foi complicado o modo como eu recebi esse presente. Aí eu, como é que tu recebeu? E é um pastor idoso, que ele disse assim, olha, pega esse livro aqui, e o livro estava lacrado, né? Pega esse livro aqui, porque assim, eu não preciso mais aprender nada, eu já aprendi tudo. Então, pega esse livro aqui, que vocês que são novos precisam aprender. Que diferença
John Piper para essa pessoa. Mas, meus irmãos, é isso, a fé que é dependente, a fé que se relaciona com Jesus, e quanto mais íntimo você vai ficando de Jesus, mais você vai vendo quão incapaz você é. Assim como John Piper, ele falou e me edificou profundamente. Isso me lembra uma história também de Spurgeon. Spurgeon, as pessoas estavam querendo saber o segredo do ministério frutífero dele. E perguntavam, caramba, qual é a técnica, o que é que agrada, qual é a agenda, será que você tem um som perfeito na sua igreja? É isso, Spurgeon? E lembrando que Charles Spurgeon, ele foi um pastor de Londres, no país, na cidade, né, de Londres, que é na Inglaterra, é isso mesmo, no século XIX, conhecido por pregar a Bíblia com clareza e levar até hoje as pregações dele são sensacionais, né? E ele levou certa vez um grupo à sua igreja, grupo de jovens pastores que foi visitá-lo lá na igreja local, e ele falou: olha, Spurgeon, pastor, mostra o segredo do ministério, do seu ministério, dessa igreja, ela está tão viva espiritualmente. Então, Charles Spurgeon, ele não levou os jovens pastores ao púlpito, nem à plataforma. Ele desceu as escadas com eles, o ar era mais quente, as paredes eram mais úmidas, existia uma porta um pouco pesada, como semelhança de um porão. Spurgeon abriu lá dentro, e lá dentro a gente encontrou a igreja reunida orando. E ele sorriu e disse: esta é a minha sala da caldeira. Ou seja, não é o show do salão que empurra a igreja, é o calor invisível da oração. A oração é o motor e o resto são as rodas. E é exatamente isso que vemos aqui em Marcos capítulo 9. Marcos 9, os discípulos discutem como fazer, mas Jesus aponta para quem faz: eu faço, tragam-no a mim. Depois ele explica: esta casta não sai senão com oração. E a sala da caldeira é essa metáfora, menos técnica, mais dependência real de Cristo. Não é o brilho do salão que move a igreja, é o calor do porão, é a oração, é o motor que conduz cada um de nós no caminho da cruz, com a autoridade do reino, com a autoridade do rei, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos então se assemelhar ao que aconteceu no ministério de Charles Spurgeon, que nós possamos ter essa fé viva, que nós possamos vir para as reuniões de oração da nossa igreja, e talvez você ainda não tenha uma fé ancorada no Senhor Jesus Cristo, mas esse texto aqui, ele te desarma da ilusão que às vezes nós temos também, que eu dou conta, e Jesus, ele diz: olha, vem para mim. Jesus te convida a ir hoje para Ele. A fé bíblica, ela não é mágica, ela não é autoajuda, é depender do Salvador vivo. Hoje, faça o seguinte, faça o que o Senhor Jesus Cristo disse: arrependa-se e creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e receba a vida, assim como aquele menino recebeu através da fé do Pai. Jesus Cristo, ore assim: ajuda na minha incredulidade. Jesus Cristo é o único que é suficiente para nos curar da nossa principal doença, que é o pecado. Meus irmãos, também para nós temos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que ter essa fé viva, que se relaciona com a pessoa de Cristo. O foco do texto é Cristo, ele recentra tudo em si: trazei-o para mim. Isso exerce a palavra eficaz, sem show nenhum, sem performance, proíbe a volta do mal e levanta o menino. São sinais da autoridade do próprio rei, da compaixão do próprio rei, da santidade do próprio rei. Quando opera em uma pessoa, quando o rei opera em uma pessoa, tudo é possível. Até os poderes das trevas se sujeitam e se submetem a este rei,
como nós já vimos. Nós precisamos fazer justamente isso, recentralizar todas as coisas em Cristo na nossa igreja. Nós precisamos pregar Cristo, nós precisamos aconselhar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos falar em nossas conversas sobre a pessoa de Cristo, porque isso vai demonstrar a dependência da nossa igreja da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é essa pessoa que deve ser a nossa prioridade. E como já falei, venha, meus irmãos, na nossa reunião de oração, para que a nossa igreja, ela cumpra 1 de Timóteo capítulo 2. Timóteo, ele foi um jovem pastor que estava revitalizando uma igreja prejudicada espiritualmente, e Paulo falou assim: a prioridade é não só a palavra, mas a oração. E organiza no capítulo 2 a reunião de oração da igreja. Então, a reunião de oração da igreja é importantíssimo para que nós tenhamos uma fé dependente do Senhor Jesus Cristo como membros dessa igreja. Então, o que nós vamos fazer agora? Fazemos exatamente o que o texto nos mandou fazer desde o início. Tragam-no a mim. Você sabe qual é o menino que carrega algum traço dos poderes das trevas na sua vida ou na minha vida? Uma culpa que não solta, um vício que ri dos seus planos, um medo que te paralisa. Hoje não é mais sobre técnica, é sobre uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pare de ficar elocubrando pensamentos, raciocinando pensamentos. Entregue sua vida a Jesus, faça uma oração honesta, se você ainda não crê. Jesus, eu tenho uma incredulidade, me ajuda, eu quero crer em Ti. E se você já crê, receba a correção amorosa do Rei Jesus. A correção é: esta espécie não sai senão com oração. O ministério não é estoque de poder, é vida em relacionamento com o Rei Jesus. Vamos reabilitar a nossa vida de oração no secreto, a nossa vida de oração em casa, a nossa vida de oração na igreja, como Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E vamos encerrar com a confissão que guarda o nosso coração de uma ilusão triunfalista, que pode todas as coisas. Para Deus tudo é possível. Não o que eu quero, mas o que Tu queres, Senhor. Este é o caminho da cruz. Fé que ora, esperança que se rende, serviço que se levanta. E é isso que, em nome de Jesus, eu quero que a nossa igreja seja. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer as Tuas sagradas Escrituras, que a todo momento estão nos conduzindo para a proximidade maior com o Rei Jesus. Assim como os discípulos, muitas vezes nos encontramos cegos em várias áreas da nossa vida. E nós precisamos ter uma fé dependente de Ti, meu Deus. Nos ajuda nisso. Ajuda a recentralizar a nossa vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, meu Deus, a que a nossa fé seja uma fé que nos mova a oração não só nas nossas casas, a oração não só com a nossa família, a oração não só com os nossos maridos, nossas esposas, mas a oração com a comunidade da fé que nós estamos, a nossa igreja local. Deus, ajuda a recuperar a vida de oração da nossa igreja. Eu peço a Ti que a nossa fé dependente com a autoridade do Rei Jesus mostre o tamanho da dependência na medida que aceita a correção do Rei. Deus, faz com que cada palavra que nós vemos no Teu Evangelho Sagrado seja aceita por nossos corações, por mais dolorido que seja, porque nós entendemos que essa dor é uma dor para curar a gente de todo o malefício dos poderes das trevas e do poder do pecado em nós. Deus, vivifica a cada um de nós e que nós possamos exibir a autoridade do Rei e do Reino pelo poder do Teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.